isso aí, minha gente, aqui no seu canal 38 de Apucarana, no seu canal 10 de Maringá, no canal 17 de Cianorte e também no canal 44 no Moarama, nós estamos iniciando o programa Operação Delegado Jacovós. Todas as sextas-feiras nós nos encontramos aqui para tratar de assuntos da área policial, assuntos mais relevantes, né? Nem sempre nós vamos tratar aqui de assuntos especificamente aqui da região norte, noroeste. Às vezes vamos tratar de um assunto, de uma situação grave que ocorreu no Brasil, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Ceará, em Pernambuco, pode ser também no Rio Grande do Norte. Nós trazemos aqui fatos policiais, né? Situações inusitadas. Por exemplo, nós tivemos na terça-feira à noite, eu retornava de Curitiba, estive lá na Assembleia Legislativa, inclusive essa semana nós tivemos lá o início do julgamento do deputado Renato Freitas, né? O deputado do PT, que foi... tem contra ele lá no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Eu sou presidente do Conselho de Ética. Nós temos lá vários processos em andamento. Eu presidi lá durante a semana, na terça-feira, uma reunião lá que durou mais de 3 horas no Conselho. O deputado pegou mais uma suspensão de 30 dias lá do seu mandato, por uma invasão que ele, juntamente com outras pessoas, fizeram em um supermercado lá de Curitiba, o supermercado Mufato, para fazer lá um protesto, e acabaram causando lá tumulto lá durante o expediente normal do supermercado. As pessoas estavam fazendo compra, não conseguiu passar as compras, e o deputado Renato Freitas sofreu um processo administrativo e o relator do processo determinou a suspensão dele por 30 dias da Assembleia Legislativa, mas ainda cabe recurso. E na próxima semana, no dia 6 de maio, eu estarei presidindo a sessão do Conselho de Ética, onde o deputado Renato Freitas vai ser julgado por aquela situação da briga de rua lá em Curitiba. Tem a briga de rua aí, produção? Uma briga lá que o deputado se envolveu. Puxa aí, deputado Renato Freitas, nós mostramos daqui a pouco. Deputado Renato Freitas brigando lá nas ruas de Curitiba, lá. Verdadeiro UFC, telequete. Não pega bem para os deputados, né? Como essa semana também nós tivemos lá na Assembleia. Essa semana também, 2 deputados lá se pegando lá. Eu tive de entrar para separar lá. Né? Fiquei no meio ali, né? Daqui a pouco estavam dando porrada no Jacovós também. Mas eu segurei um dos deputados lá, falei, não, aqui não é lugar de briga, não. Vamos brigar só em palavras, em opiniões. Produção, vamos ver se vocês conseguem puxar aí tanta briga na Assembleia Legislativa como a briga de rua do deputado Renato Freitas, né? Vamos ver, né? Bom, pessoal, eu quero iniciar, mas eu falei que eu estava voltando de Curitiba. Por que eu falei que eu estava voltando de Curitiba? Por volta de 23h30, eu recebi uma mensagem do repórter André Amaral, do canal 38 de Apucarana, muito conhecido aí no Vale do Ivaí, em Jandaia. Ele tem o Jandaia Online, né? E ele me mandou um vídeo, um cidadão que foi filmado arrastando lá. Falei, cidadão que foi filmado. Um bandido que foi filmado, um psicopata que foi filmado. Esse que é o nome desse sem vergonha, vagabundo, psicopata, bandido. Pega um sujeito desse aí, o doutor Remualdo aqui, ó, Remo de Peroba Rosa, arrastando um cachorrinho em Marialva. Nós vamos soltar essa matéria aqui. Então já estou adiantando as matérias aqui, tá? Sujeito arrastou o cachorrinho até a morte, puxando com uma Paraty, daquelas Paraty com traseira quadrada, antiga.
matou o animal arrastando pelas ruas de Marialva, não, de Mandaguari. Mandaguari! E liguei pro doutor Neri Zoroastro, falei, mete esse vagabundo, pilantra, safado na cadeia. Vamos mostrar as imagens aqui. Daqui a pouco mostraremos as imagens. Também vamos tratar, lembro que na semana passada eu falei aqui, na sexta-feira, eu comentei aqui de moças que estavam desaparecidas em Cianorte, né? Vocês se lembram, né? Duas moças, essas moças aí, ó, moças bonitas, estavam desaparecidas, né? E eu, na época, não tinha nenhum programa de televisão comentando. Não tinha Globo, não tinha SBT, não tinha Record, ninguém falava do desaparecimento dessas moças. Eu alertei, falei, pessoal, duas moças, sai com um sujeito numa caminhonete, desaparece, uns falaram que elas foram para uma festa em Porto Rico, outros falaram que elas foram para uma festa em Maringá, outros falaram que elas foram numa festa em Paranavaí. Falei, esse troço é grave. E não tinha nenhuma rede de televisão noticiando. Eu alertei o meu repórter, Alex Amadeu. Alex Amadeu, vai lá, entrevista a família. Tô achando que nesse buraco aí é um buraco sem saída. Vocês vão ver agora durante o programa o que eu falei antes, na sexta-feira, que ninguém estava noticiando. Agora tá a Globo falando, tá o SBT, tá a Record, tá a revista Financial Times lá de Londres, tá todo mundo tá falando. Né? Eu ainda cobrei semana passada, eu falei, escuta, quando aqueles 3 cobradores de conta lá essa aqui tá funcionando também? Quando aqueles 3 cobradores de conta foram lá em Caraíma, cobrar lá um sujeito lá, e o sujeito mandou executar os 3 cobradores de conta, os 3 ficaram desaparecidos, eu falei, chamaram o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, chamaram o FBI, chamaram o Tigre, o Tigrinho, chamaram tudo quanto é o Mossad israelense, chamaram até a KGB da Rússia. Agora que essas duas moças estavam desaparecidas, ninguém estava falando nada, certo? Aí eu cobrei, falei, a polícia tem de dar uma resposta. Hoje, quer dizer, na quarta-feira, a Polícia Civil de Cianorte fez uma entrevista coletiva e explicou quem era o suspeito, por que as moças estavam desaparecidas, certo? Então, vamos puxar aqui, vamos ver aqui, né? Deixa eu me perder aqui, eu estou me perdendo aqui, né? Vamos lá. Eu quero mostrar a cronologia dessa cobertura que nós, aqui pelo canal 10, pelo canal 38 de Apucarana, pelo canal 17 de Cianorte, pelo canal 44 Moarama, pelo menos o programa Delegado Jacovós, o Operação Delegado Jacovós, desde o primeiro momento eu estou noticiando isso, porque eu já percebi que tinha um buraco que não ia ter saída desse buraco, né? Era uma luz no fim do túnel. Ninguém desaparece assim. As moças estão usando o celular, usavam o celular todo dia. Aí, de repente, como a mãe delas disseram, elas pararam de usar, de postar na rede social. Qual a conclusão que você chega? Que essas moças estão num local incomunicável, que elas estão isoladas, não podem falar com ninguém, ou que elas foram mortas, que foram assassinadas. Olha aí. Né? Vamos então, né? Sexta-feira passada, eu solicitei ao repórter Alex Amadeu que desse prioridade a esse caso. Solta o meu vídeo aí. Se o empresário, esse empresário do quê? Qual ramo? Qual o nome dele? Né? É casado? É solteiro? Né? Aí tá aí as duas moças. Essa aí é a Estela Dalva Melegari e a Letícia Garcia Mendes. Levanta para nós melhores dados dessa situação, né? Isso aí, ó. Isso aí foi na sexta-feira da semana passada, no meu programa Delegado Jacovós, da Operação Delegado Jacovós.
Vocês estão lembrados que eu cobrei aqui? Que eu já estava, né, com a minha experiência de 32 anos da polícia, eu já falei, olha, essa história, as moças estão desaparecidas, não tinha nenhum programa de televisão falando nada. Agora, todo mundo está falando. Tá? Na segunda-feira, novamente, eu cobrei novamente. Vejam aí o que eu falei na segunda-feira. Olha lá, isso aqui, cobrei meu repórter e ele foi lá na polícia, foi lá, entrevistou a família lá. Veja a reportagem que nós soltamos na segunda-feira. Estamos na 21ª Subdivisão Policial, um caso que chamou a atenção da região noroeste do Paraná. 2 jovens de 18 anos que desapareceram ali no município de Jussara. Isso tem gerado uma grande repercussão e nós estamos aqui em Cianorte. Aqui nós vamos falar com a Ana, que é mãe da Estela, que vai falar ali conosco sobre... Você acabou de falar com o delegado agora, né? E queria saber de você, como que foi o último contato com ela? Eu tive o último contato dia 20. Dia 20 ela falou o que pra você? Não, eu só conversei normal com ela. Ela não falou nada, nem que ia sair, nem nada. E ela não falou se ia pra alguma festa, nada? Não, eu não tava em casa, não. Só conversei com ela por telefone, mas conversas normais. E ela costumava sair, assim? Saía, mas sempre estava de contato com a gente. E ela também não responde o WhatsApp também? Não chega mensagem nem no WhatsApp, nem ligações, não responde nem pelo Instagram, nada. E esse rapaz vocês não conhecem que saiu com ela? Não, eu não conheço ele, não. Foi dia 20, na segunda-feira, não foi na segunda-feira. Né? Contato eu tive o dia inteiro com ela, porque ela estava na minha casa, ela e minha sobrinha, conversando, brincando, dando risada, tudo, combinando o que ia fazer à noite, que era véspera de feriado. E ela estava lá, eufórica, andando pra lá e pra cá. O último que eu vi elas foi o quê? Umas 9 horas, 9h30 da noite, até umas 10 horas. Foi a hora que eu vi. Daí eu fui dormir. Aí eu deitei e dormi. E aí ela falou que iria sair? Pra mim, sim. Pra mim, ela falou. Ela falou assim, ó, mãe, ela estava se arrumando, né, à noite. Ela falou, mãe, nós vai sair. Talvez nós vai para Porto Rico. Aí foi a última informação que eu tive sobre aonde ela estaria, né? Foi só isso. Mas aí eu tô só repetindo isso porque foi o que eu falei no meu depoimento. Foi aonde ela falou que ia. Se ela foi, aí eu já não sei, né? De lá pra cá ela não responde mensagens, não tem nenhum contato? Não, o visto por último dela foi às 9 da noite no celular e na rede social, tipo Facebook, Instagram, ela posta toda hora, a menina nova, né, elas postam toda hora o que tá fazendo, né? E daí eu estranhei por conta disso, que ela não postou mais nada, aí a gente se preocupou, porque as pessoas falam, mas ela é acostumada a fazer isso, né? Um outro fala. Sem avisar nunca, sempre avisando e sempre olhando o celular, sempre postando as coisas na rede social. E esse rapaz, vocês conheciam ele? Eu não conhecia ele porque, como eu já falei, né, as pessoas, eu não vou ficar andando com a minha filha, mesmo que ela já tem 18 anos, né, então onde que ela vai, eu não vou, são idades diferentes, né, então, mas eu não conheço. Mas ele foi várias vezes em casa pegar ela e sair com elas, e ele é do meio social das meninas na idade delas ali, sabe? Ele sempre andou no meio ali. Então ele é conhecido de várias pessoas aqui em Cianorte, mas eu nunca vi. O coração de mãe tá apertado, Flamengo. Olha, tá muito. Deuane, vocês querem fazer um apelo, né, quanto à questão de número, para não passarem trote? Sim, a gente queria pedir para, se vocês não tiverem uma informação real, vocês realmente falar, não ligar, não precisa ligar, entendeu? Não tem a questão de vocês ficar inventando mentiras, até porque aqui estamos todo mundo preocupado. Muito bem, então as mães das meninas, né, desaparecidas, meninas, moças, né, são acima de 18 anos,
como a própria mãe disse, falaram, minha filha é maior de idade, eu não tenho condições de ficar andando com ela 24 horas por dia. Ela já é uma pessoa esclarecida e ela sabe já se cuidar, em tese, né? Em tese. E a mãe, obviamente, preocupada, veja que a família ali esclareceu que a todo minuto elas, moças novas, tudo que elas faziam, encontro com amigos, vai numa festinha, vai tomar um chopp, elas postavam em rede social. E de uma hora para outra, pararam, literalmente pararam de fazer essas postagens. O que eu disse aqui já na semana passada, na sexta-feira. Tem angu nesse caroço, ou tem caroço no angu. Foi. Estava claro que tinha alguma coisa errada. Mas, óbvio, a polícia já estava no caso. Não estava tendo repercussão, mas a polícia estava no caso, né? Nós temos na sequência, né? Isso aí acho que foi na segunda que eu pedi que a minha reportagem fosse lá, o repórter Alex Amadeu foi lá, entrevistou a polícia. E na terça-feira, novamente no programa Paraná Cidades, eu voltei a falar sobre o caso, falei com o repórter, fiz algumas perguntas. Acompanha aí, nós estamos mostrando a cronologia. Acho que foi na última sexta-feira, né? Eu falei que esse era um caso grave e que era para ele ir atrás de ouvir a família para sabermos sobre esse caso. Eu vi que ele se deslocou até Cianorte, entrevistou a família, eu quero interagir com ele. Eu pergunto, ele foi, ouviu sua família ou ouviu a polícia também? Continuam todos desaparecidos? São 3 pessoas desaparecidas? É o rapaz, o rapaz está desaparecido, a caminhonete está desaparecida, 2 moças estão desaparecidas, ele só entrevistou a família, ou ele falou também com a polícia, mesmo por telefone. Eu quero interagir com o Alex, aí, se ele está me ouvindo, para esclarecer melhor aqui para o público que está nos assistindo. É que a polícia não quer falar nada sobre esse caso. Eles relatam ali que ainda estão em diligências, passaram ali todo final de semana, mas eles não falam nada. Outro ponto ainda, a gente pesquisou e não consta esse desaparecimento no site da Polícia Civil. E sim, o empresário está desaparecido, a caminhonete não foi encontrada. Esse empresário, ninguém sabe até o momento quem seria ele, inclusive nem mesmo os familiares, doutor. Se a família não sabe, é até natural que a família não seja, porque a mãe não é investigadora, né? Os familiares ali dos desaparecidos não são investigadores, mas se o veículo foi filmado, se tem uma placa, esse veículo está no nome de quem, né? É isso que já está indo para quantos dias do desaparecimento de 3 pessoas? Porque todo esse tempo desaparecido, eu digo para vocês, isso aí não está me cheirando coisa boa, tá? Isso aí é grave e quando desapareceram 3 cobradores de dívidas lá em Caraíma, né? Que vieram do estado de São Paulo para cobrar outros aí que não eram de boa índole e desapareceram, mobilizaram helicóptero, veio o FBI, veio o sistema de investigação francês, norueguês, veio o russo, mandaram mais de 100 viaturas. E nesse caso aí, tem 3 pessoas desaparecidas, de família. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Isso aí foi na terça-feira, eu diretamente de Curitiba, da Assembleia Legislativa, que daí eu entro para participar do programa Paraná Cidades, direto de Curitiba, cobrei. Falei, o que a polícia está fazendo? Né? Porque se as moças foram apanhadas por um veículo, se o veículo tem uma placa, né? Como que não sabe quem é o proprietário desse veículo? O tal empresário, o empresário. Essa conversa de empresário, quando começa, né? Empresário do quê? Empresário do crime, né? Muito bem. Então, fomos cobrando, porque nós achávamos que tinha alguma coisa aí que não estava redonda, e foi agora concedida uma entrevista coletiva na quarta-feira, onde
a polícia informou, né, que o tal empresário do capeta, essa figura aqui, Cleito Antônio da Silva Cruz, vulgo Sagaz, ou Dog, né? Dog, né? Dog é cachorro, né? Esse baita desse cachorro aqui, foi ele que desapareceu com as meninas. Tá? E também está desaparecido com um mandado de prisão. E sabe da onde que é essa desgraça aqui? Você vai me processar, ô Dogão? Porque você não vem vem sequestrar o Jacovós, pegar 2 meninas indefesas e desaparecer com elas é fácil, né? Fácil. Então essa desgraça aqui, Cleito Antônio da Silva Cruz, vulgo Sagaz, ele é de Apucarana, andou aprontando lá em Apucarana também. Você que é aí de Apucarana, né? Já deve ter ouvido falar dessa figura aí, né? Capaz de fazer mal para mocinhas inocentes ou mulheres inocentes, né? Agora, com gente que porta uma pistola .40, a conversa é outra, né, Dogão? Tá aí, ó. Esse mercadoria aí. E a polícia deu uma entrevista, né? Os delegados deram uma coletiva lá de Cianorte, inclusive o delegado que trabalhou comigo lá, que é o delegado-chefe, Dr. Jonas Eduardo Peixoto do Amaral. Dr. Jonas trabalhou comigo em União da Vitória por quase 2 anos e trabalhou comigo em Cornélio Procópio. É um baita de um delegado, competente, capaz, né? O Dr. Jonas não gosta muito de imprensa e tal, ele fica mais ali na dele, mas é um cara espetacular. Espetacular, um baita de um delegado. Ele e a sua equipe deu uma entrevista, eles identificaram esse sujeito aí, foi esse sujeito aqui que desapareceu com as meninas, tá? Foi esta mercadoria aqui que desapareceu com as meninas. E se o telefone das meninas não está funcionando, se elas não estão postando nada em rede social, ou elas estão em algum cubículo sequestradas com a boca tampada ou estão mortas. Então, olha aí, é essa mercadoria aqui que desapareceu com as meninas. Correto? É isso aí. Vamos aguardar, né, os acontecimentos. Ele tem mandado de prisão por roubo, tá? Roubo à mão armada, tá? E agora, vamos ver, é questão de tempo, tá? Mas desde a semana passada, quem está cutucando esse caso, quem está falando, é o programa Delegado Jacovós, é o programa Paraná Cidade. Nenhuma outra rede de televisão estava falando nada. Nós que cutucamos aqui. Vocês lembram que naquele caso lá de Paranavaí também, que mataram um jovem lá, um pessoal lá matou um jovem porque ele estava carregando uma centrífuga, que ele tinha ganhado a centrífuga. Lembra daquele caso? Eu denunciei aqui no programa. Quando eu denunciei, aí todo mundo começou a denunciar. E aí depois prenderam os assassinos do jovem lá. Então quando vocês tiverem esses casos assim, que ninguém quer falar nada, ou alguém está com medo, ou está de rabo preso, quando ninguém quer falar nada, pode trazer aqui para o programa Delegado Jacovós, o Operação Delegado Jacovós, que eu ponho aqui, eu mostro o rosto, e se for preciso, eu meto o remo ainda. Tá? O remo come contra esses vagabundos criminosos. Eles são bons para bater em idosos, crianças e mulheres. Quando a polícia chega, fazem xixi nas calças. Essa que é a grande verdade. Tá? Eu iniciei o programa falando da questão que aí eu estava vindo de Curitiba na terça-feira à noite, que eu mesmo dirijo o meu veículo, vou e volto para Curitiba, não vou de avião, não. A Assembleia Legislativa do Paraná paga ou coloca na conta de cada deputado R$6.000 por mês para andar de avião.
Eu vou e volto com o meu carro, tá? Para Curitiba. Eu dirigindo, não tem nem motorista. E os R$6 mil eu devolvo para a Assembleia Legislativa do Paraná. Tá certo? Aí estava voltando o André Amaral e mandou esse vídeo aí que nós vamos mostrar de um psicopata puxando um animal numa Paraty pelas ruas de Mandaguari. Solta o vídeo aí, produção. Olha lá. A gente que ama os animais, eu que tenho animais, a gente vê uma cena dessa aí, é uma cena que é difícil até para a gente mostrar. Mas se eu não mostrar isso aqui, não tem como. Eu tenho de mostrar para eu falar depois o que eu faria se eu pego um sujeito desse. O que eu faria? Um satanás desse aí, filho do cramulhão. Pegou o animalzinho, olha lá, o animalzinho já está pulando. Sabe por que ele está pulando? Ele não está nem... Primeiro, ele já deve estar com as patinhas todas ensanguentadas, pessoal. Imagine no asfalto. Olha que brutalidade. Vocês acham que o animal é aquele que está ali? Põe eu no quadro aí, Paulinho. Dá para mim entrar aí do lado aí, se possível? Olha ali. Vamos lá. Ali, Pessoal, vocês acham que o animal é aquele ali irracional que está sendo arrastado, sendo levado à morte? Ou é aquele que está dirigindo o carro lá? Venham comigo. Vem comigo você aqui. Claro que o animal, que a besta, o animal irracional, esse psicopata é quem está dirigindo o veículo. Não o animalzinho ali, que já está no céu, morreu o animal. Esse ser abjeto, essa excrescência humana, essa que é a verdade. Passaram o vídeo para mim, era quase meia-noite. Eu postei na minha rede social, liguei para o delegado, o doutor Neri Zoroastro, que é um delegado que também adora animais. A polícia foi na casa desse selvagem aí e meteu ele em cana. E eu só não estou mostrando o rosto dele aqui, que a polícia não me passou o rosto. Senão eu estava escrachando ele aqui. Esse bandido. Olha, pessoal, são coisas que a gente... Eu não sei. O sujeito desse tem o quê? Tem ameba no cérebro? Tem ameba? Aí o momento que estavam lá na casa dele, a polícia, para meter ele em cana. Isso na terça-feira, entre meia-noite, 11 horas, 11h30, quando eu estava voltando de Curitiba, quando eu recebi o vídeo. Postei na minha rede social, fui o primeiro a postar. Podem ver aí, procura aí o Instagram, @delegado Jacovós. Foi postado quase meia-noite o vídeo, salvo engano. Enfim, vou falar o quê numa situação dessa aí? O que eu vou falar mais? Tem o que falar? Sujeito desse aí, não sei. Tá? Bom, eu falava também que essa semana nós fizemos julgamento lá do Renato Freitas, em um dos casos que o deputado Renato Freitas está envolvido. Eu tenho 9 processos tramitando lá na Assembleia Legislativa contra o Renato Freitas. Eu sou o presidente do Conselho de Ética e eu que presido lá o julgamento. Essa é a briga que o Renato teve lá em Curitiba. Olha lá. Briga de rua, um deputado do PT. Ele é do PT, tem que falar deputado do PT. Daqui a pouco o povo do PT vai estar, olha, o Jacovós está denegrindo a imagem do PT, mas ele é deputado do PT. Eu vou falar o quê? Aí entrou em luta corporal lá nas ruas de Curitiba. E aí, por que eu estou falando isso? Ele pegou uma suspensão agora de 30 dias lá, de um outro caso. Teve uma invasão do supermercado lá invasão, um protesto lá do supermercado em Curitiba, e ele pegou 30 dias de suspensão porque ele estava lá, ele que estava liderando lá esse protesto, e aí houve paralisação das atividades do supermercado. Aí ele está brigando com um manobrista de rua lá,
estão brigando, porque ele alega que o manobrista teria agido com o veículo lá, colocou ele em risco e etc. Aí teve essa briga de rua, e aí vai ter o julgamento agora no dia 6 de maio. Na próxima quarta-feira, eu estarei presidindo o julgamento. E poderá haver aí até a cassação do mandato dele. Mas ali só mostra discussão, né? Teve um momento ali, Paulinho, acho que vocês não conseguiram capturar o vídeo, que eles estão lutando. Ele está dando chute nesse rapaz, o rapaz está dando chute nele, é uma confusão danada. Tá? Essa parte aí eles só estavam discutindo. Mas teve um momento da luta, do UFC, Fight, né? Teve um momento da luta. E essa semana também teve, na Assembleia Legislativa lá, deputados lá também estavam querendo entrar em UFC lá, UFC, Fight, e o Jacovossi teve de separar a briga lá. Tem as imagens aí, Paulinho? Solta aí. Olha o pau comendo lá na Assembleia. Olha lá, aquele de azul ali, cabeça branca ali, é o Jacovossi segurando um dos deputados. Olha lá, é o deputado aqui da região do Carmo. Ele entrou numa discussão lá com o deputado Matheus Vermelho, e aí, pô, deu trabalho para segurar o do Carmo ali. Olha lá, aquele ali. Eu tive de fazer uma barreira ali, né? E ele, aí agora conseguimos levar ele para... E o outro deputado estava aqui no paredão aqui, o rapaz do céu. Tá complicado, hein? Tá complicado. Quando não é o Renato Freitas brigando nas ruas de Curitiba, é os deputados brigando dentro da Assembleia Legislativa. Olha lá, ó, vamos mostrar de novo. Ó. Vamos mostrar. Esse aqui, ó, esse aqui sou eu, ó. Eu tô segurando, eu tô tentando, olha lá, ó. Eu tô tentando segurar o do Carmo aqui, ó. Olha lá, o do Carmo. Do Carmo, tava difícil segurar ele, hein? Olha lá. Opa, calma aí, calma. É isso aí. Eu falei, daqui a pouco vai sobrar para mim lá. Daqui a pouco vão querer bater em mim. Eu tô lá para apartar a briga e os caras... Ei, meu Deus do céu. Tá de brincadeira. O que temos aqui agora? O que mais temos aqui? Vamos lá, deixa eu ver aqui, Paulinho. Imagem, tal, vídeo para comentar. Entrevista com mãe. Será que nós não pegamos, no caso das meninas desaparecidas, não pegou a entrevista dos delegados? Tem a entrevista dos delegados lá sobre o desaparecimento das meninas? Vamos soltar a entrevista dos delegados, então? Vamos lá. Olha, nós estamos em Cianorte. Saímos há pouco de uma coletiva de imprensa sobre o caso das duas primas que desapareceram no último dia 20 de abril, ali no município de Jussara. O que acontece? Algumas novidades que chamam a atenção. O alegado empresário, na verdade, não é empresário. Ele é um criminoso. Ele é foragido, inclusive, pelo crime de roubo. Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, ele foi visto por imagens de câmeras de segurança e imagens de câmeras de um radar, passando por Cianorte e Maringá, dias após elas desaparecerem. Mas um detalhe, elas não foram vistas. A polícia trabalha com a hipótese real de homicídio. Nós temos, inclusive, a fala do delegado responsável, doutor Luiz Fernando, que você vai acompanhar agora. Desaparecimento preliminar, que evolui agora, nesse momento, para o possível cometimento de algum crime, né, seja de sequestro, homicídio ou desaparecimento, que a gente precisa averiguar por esse terceiro elemento, que se identificava como Davi, e que foi, na verdade, usado um nome falso para ocultar um mandado de prisão que ele tem da Justiça, oriundo de Apucarana, por roubo. Então, ele morava em Cianorte, mas se apresentava com outro nome para as garotas e tudo no meio social. Ele teve aqui, na verdade, o que nós identificamos é que ele tem um retorno para Cianorte no dia 23. No dia 23 pega uma moto e acaba aqui saindo da cidade sentido Maringá. E aí nós temos essa identificação por câmeras do radar,
que é possível verificar que ele retorna para Cianorte mesmo sabendo, né? Isso é importante dizer, é que a imprensa já tinha noticiado e já tinha mesmo antes do registro do boletim de ocorrência do desaparecimento das jovens. Então isso levantou a suspeita do porquê ele não se apresentou, por que ele fugiu. Eles passam por alguns locais ainda que está em investigação. Ela faz uma postagem, inclusive, Presidente Castelo Branco, indo para Nova Esperança, ali, entre o trevo de Nova Esperança e Presidente Castelo Branco, indicando ali na região noroeste. Isso está em fase ainda de investigação para verificar quais locais eles passaram e se passaram também por Maringá. Ele, no caso, as meninas, no caso, falaram para a mãe para onde queriam ou simplesmente só saíram de casa mesmo? Olha, há muitas conversas, né? Uma fala que poderia ser uma festa do DJ Guga em Maringá, mas essa festa do DJ Guga, ela aconteceu em Paranavaí, né? Teve uma festa desse DJ em Paranavaí. Há mensagens também de que ele poderia ir para Porto Rico, né? Mas até o momento não há essa confirmação de que eles estiveram em Porto Rico. As investigações prosseguem no sentido de fazer essa identificação, se realmente foram ou não foram. Mas elas perdem o sinal a partir das 3 horas da manhã, as garotas ali próximo ali desse trevo que eu mencionei. A linha de investigação. Dá alguma possibilidade de homicídio nesse caso, doutor? Olha, a gente trabalha com essa possibilidade, é uma linha de investigação de que nós estamos trabalhando com essa possibilidade, principalmente porque ele retorna para Cianorte e se evade de Cianorte, né? Então, onde que estão essas garotas, né? Então, nós trabalhamos com essa possibilidade também. O delegado foi bem claro ali, né? Muito claro. Se elas não estão fazendo contato com a família, não estão postando em rede social, ou elas estão em algum local incomunicável, estão já debaixo da terra, ou estão jogadas em um rio. Aqui nós não temos que florear. Igual o caso lá de Icaraíma. Quando todo mundo ficava com mimimi, eu falei, esse povo já está morto. Estão mortos, já estão enterrados. Passado 1 mês e meio, o que aconteceu? Acharam os corpos lá, todos baleados, enterrados, do jeito que eu havia falado. Então não adianta eu ficar falando aqui que elas estão em Miami, que elas estão na praia, que elas estão em Camboriú. Não adianta. Me sinto muito, né? Eu tenho de falar para a família a realidade. Aliás, a família me agradeceu quando o Alex Amadeu foi lá e falou, ó, o deputado foi o único que começou a movimentar esse caso e depois que o delegado começou a movimentar, a imprensa começou a vir nos procurar e, né, chegou a esse psicopata aí, esse dog aí, esse bandido aí, né? É outra, né, Paulinha? Outra entrevista, não aquela primeira. Agora, vamos soltar uma outra entrevista aí com o familiar. Né? Eu, como mãe, eu tô desesperada. Pareço firme, mas não tô. Eu tenho que estar firme. Porque eu quero a minha filha. Eu quero a minha filha, eu quero a minha sobrinha, eu quero a verdade. Se o cara era algo que era perigoso, né, a gente não sabe. As pessoas julgam, falam, ai, mas ele é bandido, por que as meninas estavam com ele? Tá escrito bandido na testa de alguém? Sabia, e a maioria das pessoas que andou com ele disse que ele era uma boa gente. Ele era uma pessoa aparentável, ele era uma pessoa que estava sempre rindo, brincando no meio delas. Então como que a gente ia imaginar? Ninguém imagina esse tipo de coisa. Até porque ele usava o nome falso, né? Até porque ele usava o nome falso e tinha... eu só quero saber da minha filha, porque eu tô com a cabeça a milhão. Muitos pensamentos. Eu creio em Deus, o desfecho não vai ser ruim. Não vai ser ruim. Só que eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que estar preparada para tudo. Porque como eles falaram, a minha filha, as 2 meninas estão na mão de um bandido. Estão na mão de um bandido. Até então a gente achou que ele também estava desaparecido, porque a polícia não passava informação nenhuma para mim, que sou estressada, né? Que nem eles achou eu de estressada. Mas já para minha cunhada passaram.
entendeu? Mostraram foto, mostraram para minha cunhada, a testemunha foi também, viram a foto dele, só eu que não tinha visto. Só que eu, com instinto de mãe, pedi para uma pessoa fazer uma denúncia falsa, porque eu não ia, a denúncia anônima, que eu não ia procurar no lugar, porque eu, como mãe, ninguém ia me dar. Falei, mas para a mídia eles vão dar a imagem, ou alguma informação que leve a foto desse cara, porque a polícia já tinha, mas não mostrava para mim. Uhum. Aí eu mandei fazer a Rede Massa, eu não sei qual deles que foram lá onde eu mandei. Maringá. Foi nos 2 ou 3 lugares que eu informei, eles foram, conseguiram imagem, conseguiram foto, conseguiram tudo dele. Aí nisso o delegado desapareceu. Aí nisso que ele resolveu fazer uma coletiva para a imprensa. Por causa que eu e ela, ontem andamos o dia inteiro atrás de prova. Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá sendo questionado o seguinte, né? Por que vocês demoraram para registrar o BO? Mas estava me dizendo que é um prazo, né? Quando uma pessoa está desaparecida, tem um prazo para registrar. Vocês tentaram registrar antes? Isso. Não. Ele questionou isso toda hora na entrevista. Eu vi que ele questionou. Só que é o seguinte, o sinal do celular sumiu, era 9 horas da noite. Ela saiu da minha casa nesse horário, entendeu? No outro dia era feriado e as meninas tinham 18 anos, né? Então no outro dia era feriado. Até então as meninas nossas estão se divertindo, né? E eu não tinha olhado o Zap ainda. E as meninas postaram. Pelo que o delegado falou, que eles viram na postagem, postaram até meia-noite da terça-feira. Então é só ele fazer as contas. Meia-noite elas postaram nas redes sociais, o Zap não. O Zap já tinha sumido. E ele falou que as meninas não tinham crédito e tava ruim de rastrear. A minha filha tinha crédito sim no celular. Tinha crédito sim. Então dava para rastrear até onde que tava. Eles deixaram escapar aqui na hora que eu estava fazendo meu depoimento. Então, agora uma pergunta que eu quero fazer. Se nós demorou para fazer o boletim de ocorrência, por que ele demorou para me chamar com 2 pessoas desaparecidas, 3 pessoas desaparecidas? Por que ele demorou para me chamar para fazer o meu depoimento? Porque ele ficou sabendo que o delegado de Maringá me chamou primeiro? Porque o delegado de Maringá me ligou e o detetive que trabalhou muito, empenhou muito e descobriu um monte de coisa. E o delegado também, eu não tenho dúvida disso. Porque eles estão aí para trabalhar e eles fizeram o trabalho deles. E eu admiro, porque eles descobriram a verdade. Só que aí já sabia dessa verdade sábado. Por que não soltou na mídia? As minhas filhas poderiam estar vivas até sábado. Não é verdade? E se aconteceu o pior de sábado para agora? Mas só tem esperança ainda, né? Eu tenho. Eu, como mãe, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Porque... Veja o que a mãe falou aí. E desde sexta-feira eu estou falando da gravidade desse caso. E a mãe está questionando o delegado lá. Não é o delegado Jonas, que é o delegado-chefe. É o delegado que está cuidando do caso. Está questionando. Por que não colocou? Se já tinha as fotos, eu não sei se tinha. A mãe que está falando. Se já tinha as fotos desse bandido, põe as fotos novamente aí, produção, do tal de Dog. Se tinha as fotos desde de sábado, por que não soltou? Ela está questionando, né? E eu cobrando o repórter, essa mercadoria aqui, essa desgraça que sumiu com as meninas. Eu estou cobrando o meu repórter, o Alex Amadeu, cobrei na sexta-feira, cobrei na segunda, falei porque eu queria uma entrevista com o delegado, cobrei na terça-feira, eles foram dar a coletiva na quarta-feira, tá? Essas coisas, a polícia não pode ficar... A polícia tem de mostrar o rosto do suspeito. É a única forma de chegar aonde as meninas estão. Não tem outra saída. Tem de pegar o sujeito, pendurar ele de ponta cabeça, pegar o remo, se for preciso, né? Para poder chegarmos à solução. Certo? Não tem muita conversa. Com relação ao que a mãe falou ali, que ela tinha crédito e dava para rastrear o telefone, não precisa de crédito nenhum, querida. O telefone, desde que ele esteja ativo, a polícia chega a 1 metro de distância, se o telefone estiver ativo. É sinal que o telefone das meninas não está ativo. Mas a polícia consegue, pela geolocalização,
consegue saber aonde o telefone foi desligado, onde ele foi usado pela última vez. Tendo crédito ou não tendo crédito, o telefone estando ativo, né, agora não está mais ativo, mas até o momento que ele estava ativo, a polícia consegue chegar uma vez. Tá? Óbvio que a polícia tem que pegar esses dados com ordem judicial junto à operadora. A TIM, a Vivo, a Claro, seja lá o que for, a operadora fornece os dados os dados geográficos da onde o telefone estava. Não precisa ter crédito, não. Né? Sem crédito, basta que o telefone esteja ligado. Né? Solta aí uma atividade parlamentar, prestação de contas do mandato do deputado Jacovós. Solta aí a atividade parlamentar. Acompanhe agora mais um trabalho do delegado Jacovós. A Prefeitura de Maringá lançou o projeto Olhando para o Futuro, uma iniciativa da Secretaria de Educação de Maringá com incentivo do prefeito Silvio Barros. Isso é um momento histórico para o município. O projeto tem mais de R$1.600.000 em investimentos de recursos próprios de Maringá. E oferece triagem oftalmológica para crianças com idades entre 5 e 11 anos de idade, oferecendo óculos gratuitos para aquelas que necessitam. E mais, a criança tem o poder de escolher a armação que irá usar. O deputado delegado Jacovós fez questão de prestigiar essa inauguração. Um projeto maravilhoso da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação. Parabenizar os secretários Nart e a secretária Adriana. Trabalho em conjunto, né? Obviamente, idealizado pelo prefeito Silvio Barros, pela vice Sandra Jacovós, que vai possibilitar que os alunos do ensino básico da cidade de Maringá sejam examinados, né? Exames oftalmológicos de graça, e o que é mais que isso, todo aquele aluno que precisar de óculos vai receber o óculos da prefeitura. A vice-prefeita Sandra Jacovós fez questão de falar da importância desse programa. Nós estamos aqui hoje na Escola José Marquezine. Esse projeto, Olhando para o Futuro, traz a perspectiva das crianças, né, lá na primeira infância, elas estarem utilizando óculos. A gente sabe que muitas crianças elas começam a se desmotivar com a educação e a maioria das vezes é com problema na visão. Então, esse é um projeto extremamente importante que muda a vida da criança, muda a vida da família, garante que ela possa usufruir do seu futuro com qualidade, porque ela vai ter uma visão muito melhor. É um cuidado inicial que vai fazer diferença na vida inteirinha dela. Também esteve presente o secretário de Saúde, Antônio Nardi, que falou sobre esse dia histórico para Maringá. O objetivo maior é poder ter a detecção precoce de qualquer tipo de problema que a criança possa apresentar, de acuidade visual, de desenvolvimento, e devolver a ela a visão integral para o seu aprendizado, para a sua convivência, a inclusão dessa criança na vida integral. Cristiane Bonfim, diretora da escola Professor José Marchesini, destaca como esse programa irá ajudar os alunos. Então, a gente está tendo a honra de ser a primeira escola de Maringá a dar início a esse projeto. A secretária Adriana, o prefeito Silvio Barros, o secretário Nart. É uma integração entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, que vai promover a várias crianças o uso do óculos como necessário. Então, a gente iniciou hoje o trabalho com os exames, né? A equipe do Dr. Emerson está iniciando o trabalho, onde passou metade da escola pela triagem hoje, a outra metade vai passar pela triagem nos próximos dias. E daí, a partir disso, a gente vai conseguir fornecer os óculos para as crianças, assim, favorecendo a educação, a aprendizagem, toda a evolução do ensino de Maringá. É um belo programa, era um compromisso de campanha do prefeito Silvio Barros de Maringá com a sua vice, a Sandra Jacovós, tá? Sandra Jacovós é a esposa do delegado Jacovós, essa aí que está aí. Era um programa, um compromisso de campanha
que todos os alunos da rede municipal de ensino de Maringá, são 18 mil crianças, passariam por exames oftalmológicos, tudo gratuito, feito pela prefeitura. E, além disso, que cada criança dessa, necessitando do óculos, como essa menininha aqui, ela pudesse escolher o seu óculos, a armação, não é qualquer óculos, e a prefeitura também doa de graça o óculos. Isso pode ser feito aí na sua cidade também, pelo seu prefeito, né? O programa não passa só para Maringá, ele passa para todo o Vale do Ivaí, Arapongas, Rolândia, Cianorte. O nosso programa ele chega aí a mais de 100 municípios. Então, você, vereador aí no seu município, você cobra aí do seu prefeito para que ele instale um programa como esse aí também no seu município, que ele faça os exames oftalmológicos nas crianças da rede municipal e que ele possa, obviamente, dentro de um contexto, né, doar os óculos às crianças que precisam. Então é um baita de um programa, né? Está de parabéns o prefeito Silvio Barros e a vice-prefeita Sandra Jacovós, que estão cumprindo um compromisso de campanha. Não é promessa, é compromisso. Para mim, político que faz promessa não cumpre, né? Não cumpre. É compromisso, certo? Pessoal, eu tenho aqui uma matéria, é uma outra barbaridade, um crime que ocorreu em 2025, mas agora foi descoberto, né? Um casal que acabou matando o padrasto e a própria mãe, mataram um anjinho, né? Assassinaram, e a criança foi enterrada, esse bandido aí, esse psicopata aqui, que aqui a gente mostra o rosto, ah, isso aqui tinha ido pro paredão e ser fuzilado, ah, prisão não adianta para um sujeito desse. Vocês acham que um sujeito que enterra a filha, a enteada, era a enteada dele, a mãe é essa outra bandida aqui, essa psicopata aqui, ó, tá? Vocês acham que uma mãe, isso aqui não é mãe, isso aqui é filha do cramulhão, e esse aqui é o Satanás em pessoa. Eles enterraram, tem a foto da menininha aí, a menina viva, olha lá. A menina, segundo os exames aqui feitos, os exames balísticos do IML, os exames médicos legais, a menina teria sido enterrada ainda com vida. Com vida. Aquela menininha ali, esse anjinho ali, tá? É isso aí. Isso aqui ocorreu, né, na cidade de Itapetininga, São Paulo. Itapetininga, São Paulo, tá? O nome da menina é a Maria Clara Lisboa, tá? Então, o que a polícia detectou, que esse crime ocorreu no dia 14 de outubro de 2025, né? O corpo dela estava enterrado em uma cova rasa, concretada no fundo da casa onde a criança vivia, com o padrasto, aquele psicopata que eu mostrei aqui, né? E com a mãe Luísa Aguirre, essa filha do Satanás aqui, e esse filho do cramulhão aqui. 2 psicopatas, tá certo? Isso aí tem de pegar e enterrar. Enterrar eles. Não tem condição, né? Não, agora vão ficar recebendo 6 refeições diárias, pago pelo seu imposto. Eles foram capazes de enterrar, a mãe enterrou a filha e o padrasto participou. Tá entendendo? Aí eu vou falar o quê aqui? Vocês querem que eu fale o quê? Ai, coitadinhos, vítimas da sociedade. Nossa, eles vão se recuperar. Vai recuperar se botar no paredão e fuzilar. A sociedade vai ser recuperada. A sociedade vai livrar de 2 que não vão fazer falta para a sociedade. Certo?
Agora, no próximo dia 17 de maio, tem a instrução, tem audiência de instrução desse caso. Tá? São casos como esse, pessoal, que chocam, mas nós temos de trazer aqui e mostrar no Operação Delegado Jacovós para vocês entenderem a que ponto chega a maldade de pessoas que, em tese, podem ser chamadas de humanos. Em tese. Solta aí uma outra atividade parlamentar aí, Paulinho. Uma prestação de contas agora do mandato do deputado delegado Jacovós, inauguração do restaurante popular aqui em Maringá. Mais um restaurante popular na cidade de Maringá, com o recurso do deputado delegado Jacovós. Acompanhe agora mais um trabalho do delegado Jacovós. O deputado delegado Jacovós viabilizou um importante avanço para a alimentação em Maringá. Com foco no cuidado direto com as pessoas, a articulação política do parlamentar garantiu a entrega de mais um restaurante popular. Um espaço que nasce com o propósito de levar comida de qualidade a quem mais precisa. O que precisa para vir um restaurante popular aqui para o Jardim Alvorada? O Leandro estava do lado e eu falei, olha, se tiver um local, recursos não faltam, nós vamos colocar o restaurante popular aqui. Ele falou, mas isso outros já falaram. Eu falei, não, outros já falaram, mas agora eu estou garantindo. Chamei o Leandro falou, tá, então vamos começar a executar. Ele falou com o Silvio, nós vamos fazer o restaurante popular na Popular. E agora, o senhor Ponsete foi testemunha aqui e nós estamos inaugurando hoje. E hoje já vou almoçar aqui junto com vocês no restaurante popular. O impacto é imediato. A partir de agora, 300 pessoas serão atendidas diariamente. Uma refeição completa, balanceada por nutricionistas, por apenas R$3. Maravilhosamente, uma bênção, e foi bem recomendado aqui no Jardim Alvorada, a gente estava precisando. Eu moro aqui em frente, então vai ser uma ótima. Um preço simbólico que garante a dignidade e ajuda a equilibrar o orçamento doméstico de centenas de famílias. A comida está muito boa, está maravilhosa. A vice-prefeita Sandra Jacovós também falou da importância da dignidade desse programa para famílias que mais precisam. O restaurante popular, ele é muito importante porque ele vai atender mais ainda a nossa população aqui do Jardim Alvorada, né? Uma promessa de campanha também da gestão Silvio Barros, e a gente traz aqui a oportunidade, então, desse acesso. É segurança alimentar e nutricional para a população. E isso é bom para todas as pessoas. Muito maravilhosa, tá? Deus está aqui no meio dessa obra maravilhosa aqui que vocês estão fazendo. Tá bom? Tá muito gostosa, tá 10. Porque, no fim das contas, um restaurante popular é muito mais que apenas comida na mesa. É o brilho que volta aos olhos de quem se sente visto e cuidado. É a prova de que política, quando feita com seriedade, se transforma em ação social de verdade. É desse jeito, com os pés no chão e o olhar atento a todos, que o deputado delegado Jacovós trabalha, transformando a articulação em benefício real e levando uma política que, de fato, faz total diferença na vida de quem mais precisa. Então, minha gente, a gente se sente muito feliz por ter viabilizado os recursos para mais um restaurante popular aqui em Maringá, e as cidades que quiserem implantar, porque também depende da vontade do prefeito, que o prefeito tem de subsidiar parte da alimentação. Para ser R$3 o valor, tem de o prefeito querer. Os prefeitos que quiserem é só procurar o deputado delegado Jacovós. Aqui em Maringá eu viabilizei recursos para Sarandi, para Paissandu, para várias cidades aí que pediram. Maringá, esse aí já é o 6º restaurante popular que é instalado na cidade de Maringá. Tá? Nós viabilizamos os recursos, e a implantação, e a prefeitura dá o subsídio. Tá? Contem sempre aí com o mandato do deputado delegado Jacovós, e aqui eu presto contas do meu mandato. Nós temos o programa, mas o programa também é para prestar conta do que eu estou fazendo como deputado na Assembleia Legislativa do Paraná. Grande abraço, e na próxima sexta-feira nós estaremos de volta aqui, se Deus quiser. Tchau!